Muito bom dia! Vamos a mais um estudo do livro Somos Todos Filhos de Deus? Na semana passada nós falamos do reino de Deus. Começamos aqui no primeiro capítulo que fala do reino de Deus. E o que era que Deus queria fazer? Deus queria fazer da terra o reino dele nesse mundo, com pessoas físicas. O plano de Deus era esse, através de Adão e Eva. Só que Adão desobedeceu a Deus. E essa desobediência gerou, então, mais um reino. Dividiu o reino. Se tornou o reino das trevas. Entrou nesse mundo pela obediência à voz do diabo. Adão e Eva obedeceram um pensamento que Satanás colocou aqui. E eles desobedeceram a Deus. Vamos então à página 15, no segundo parágrafo, onde nós paramos. Nós vamos dar sequência daqui em diante. O quadro da terra antes do pecado original retratava o paraíso, o reino de Deus no planeta Terra. Não havia reino das trevas. Entretanto, no momento em que Adão e Eva se recusou a obedecer a palavra de Deus, a ordem de Deus, eles prestaram obediência a um pensamento do diabo, a voz do diabo. Surgiu o reino maldito. Consequentemente, o mal passou a ser senhor deles. Desde então, teve início o reino das trevas nesse mundo. Quando nasceu o reino das trevas? Pastor, quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus de não comer daquele fruto, não tocar naquele fruto. E daí desencadeou esse caos que nós vivemos hoje e que a tendência é piorar. Vamos à leitura. Por causa disso, olha só, a natureza se revoltou contra o ser humano. A terra já não supria mais a necessidade do homem. E ele teve necessidade de trabalho. A terra parou, a terra se revoltou com aquela desobediência de Adão. E a terra parou de produzir sozinha. Precisou com que Adão começasse a trabalhar na terra. Aí diz aqui no estudo. Entretanto, no momento em que Adão se recusou a obedecer à voz de Deus, ele prestou obediência ao diabo. Quando você não obedece à voz de Deus, amigo, talvez você pense que você está fazendo o que dá na sua telha. Não. Nesse mundo tem dois senhores. Um é Deus, o outro é o diabo. Ou você obedece um, ou você obedece outro. Ou você é filho de um, ou você é filho de outro. Você não pode ser filho de duas mães, de dois pais. Você tem um pai. Um ou outro, você está obedecendo. E diz aqui, ó, a terra já não supria mais as necessidades dos homens e nem dos animais. O homem passou a exercer trabalho braçal. Tá vendo essa mão nossa aqui, ó? Ela não foi feita para o trabalho. Você pode ver que se você trabalhar num serviço pesado, você estoura toda a sua mão. A nossa mão ela foi criada para nós louvarmos a Deus. Para nós dar louvor a Deus, é que Deus nos criou. Para nós prestar adoração, prestar obediência a Ele. Foi para isso que nós fomos criados e formados. Aí diz aqui, olha, para extrair da terra o pão de cada dia. Essa foi uma das maldições que o homem recebeu. O Senhor Deus, ele disse, o homem, você vai comer do suor do seu rosto. Você que não precisava trabalhar, mas você não quer me obedecer, então você vai ter que trabalhar. O homem passou a comer do suor do seu rosto. E só uma observação aqui, amiga. O trabalho das mãos do homem não traz riqueza ao homem.
não traz riqueza. A Bíblia nos afirma, o texto sagrado nos afirma que o trabalho traz dignidade e não riqueza. É interessante isso, né? Pastor, como é que eu faço então para me enriquecer? Vem segunda-feira, que o pastor está ensinando como você chega a se tornar uma pessoa rica, financeiramente falando. Mas trabalhar só traz dignidade. Voltando aqui para o nosso estudo. A morte passou a existir. Até então não existia morte. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Quando o pecado entrou no reino, a morte também entrou na vida do homem. Os animais tornaram-se carnívoros. Você lembra no estudo passado que nós falamos que os animais todos comiam vegetais, eles eram vegetarianos, eles não comiam carne? E aí diz aqui, se tornaram carnívoros para sobreviver. Quando o ser humano se rebelou contra o seu Criador, a natureza deixou de ser parceira dos seus habitantes. Resultado, em desordem na Terra. O resultado disso foi uma desordem que existe até hoje. Essa desordem entre nós. Os anjos rebeldes que haviam sido expulsos do céu se tornaram espíritos imundos. São esses que manifestam na igreja, em pessoas que estão em fase de libertação. E todos eles são submissos a Satanás. Com a instalação do reino das trevas na terra, eles se sujeitam ao diabo para desenvolver um reino de rebeldia a Deus. Qual é a função do diabo? Se rebelar contra o Todo-Poderoso, se rebelar contra Deus. Deste modo, os seres humanos passaram a ser presas fáceis dos espíritos imundos. Pois eles tinha e têm total liberdade para possuí-los. Afinal, Adão e Eva haviam deixado o território do seu Criador na mão de Satanás. Quando se rejeita a luz, que é Jesus, as trevas ocupam o seu lugar. Contudo, quando se rejeita as trevas, foi o nosso caso, a luz então passa a reinar. Cada um deve decidir por si mesmo a quem servirá, a luz ou as trevas. É uma decisão, amiga, amigo, que você deve tomar. A quem você quer servir? Você quer servir a Deus, que é luz? Ou você quer servir o diabo? Não, pastor, eu quero servir as minhas vontades. Mas você não tem vontade. Quem coloca essas vontades em você ou é Deus ou é o diabo. O ser humano, presta atenção aqui, olha aqui para o pastor. O ser humano, nós seres humanos, fomos criados para ser servo. Servo. Não tem jeito. Nós fomos criados por Deus para ser servo. Ou vamos servir a Deus, ou vamos servir ao diabo. O servo não pode se servir. O servo foi criado para servir e não ser servido. Não sei se você consegue acompanhar esse raciocínio, mas você foi criado para servir. E é para isso que você existe. E um dos dois senhores, olha aqui para mim, queridos, um dos dois senhores você está servindo. Eu estou servindo. Um dos dois. Eu escolhi servir a Deus, servir a luz, desde que eu a conheci. Mas a escolha é sua.
Vamos fazer uma oração e decidir a quem vamos servir? Eu vou começar a oração aqui e o coordenador dá sequência a essa oração aí na sua igreja. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus agora. Poderoso e maravilhoso Deus, eu decidi a servir o Senhor com a minha vida. E estou, meu Deus, mediante a tua palavra, convidando essa pessoa também que quer confessar agora que ela quer te servir. Que o Senhor receba ela, dê ordem a anjos para guardar, proteger, ajudar esta pessoa. Para que assim ela possa ser serva do Senhor Jesus.